Olá pessoal, eu sou a Vanessa e eu vim trazer hoje um livro sobre opinião. Opinião sobre o livro Arquivos Criminais de Demonstrações Assustadoras da Depravação Humana. Esse livro aqui. Vou falar um pouco primeiramente sobre a estrutura do livro. Então o livro ele vai trazer vários relatos sobre crimes esses que podem ser conhecidos ou desconhecidos, que fizeram uma vítima ou várias vítimas. Então ele tem uma estrutura bem específica, ele vai trazendo cada capítulo, assim dizendo, vai falar sobre um criminoso diferente, um crime diferente, e sobre esses crimes que aconteceram pelo mundo. Falando agora sobre o livro. Esse livro, ele é engraçado, porque quando eu peguei ele eu não sabia, mas ele é em formato de revista. Ou seja, as páginas dele são páginas de revista, não são páginas de papel. Mas é uma qualidade boa, né? As letras são de bom tamanho. E também ele vai trazendo várias imagens. E eu achei bem ilustrativo. Dando a minha opinião agora sobre esse livro. Eu quero falar também um pouco sobre a estrutura desse livro. Bora pegar aqui o primeiro criminoso que ele fala. Ele vai falar bem assim. Então, aqui vai ser uma coisa que vai estar em todos os fatos de crimes. Toda vez que começa falando sobre um crime, ele vai mostrar a primeira foto do criminoso. Aí ele vai trazer o nome desse criminoso, a data de nascimento, a profissão que esse criminoso tinha antes de cometer esses crimes, ou quando estava cometendo os crimes. E aí ele vem falando sobre as condições anteriores, ou condenações anteriores. Ou seja, se ele já tinha sido condenado por algum crime, sim ou não. E ele vai trazendo o número de vítimas. Então, eu acho assim, esse quadro bem ilustrativo. Então, ele deixa bem detalhado um pouquinho, né? Bem detalhado não, mas ele deixa a gente situado um pouco. E no final ele traz outro quadro. Isso também é incomum para todos. Nesse quadro vai ter a descoberta. Então, quando esse criminoso foi descoberto, o que foi que ele fez para ser descoberto? Comportamento no tribunal. Então, qual foi o comportamento dele no tribunal quando ele estava sendo julgado? Confirmação de defesa. Então, sempre que a defesa falou alguma frase impactante, eles colocam aqui. E a condenação, de como esse criminoso foi condenado. Agora eu vou falar um pouco da minha opinião sobre esse livro. Esse livro, ele é muito interessante, muito mesmo, porque ele vai trazer fatos esses que foram crimes que aconteceram que muita gente não conhece. E aí, por não conhecer, as pessoas podem estar tipo, não foi tão impactante, por isso que muita gente não ouviu falar. Mas não é verdade, tem crimes aqui que a gente nunca ouviu falar, mas eles são impactantes. Então uma comunidade sofreu, pessoas sofreram. Então é interessante a gente ouvir. E também, eu acho assim, que é um livro bem fininho. Então, uma leitura bem fácil de ler. Então, pessoas que estão entrando ainda nesse mundo dessa leitura criminal, seria interessante dar uma lida nele. Eu acho que vocês iam gostar. Pessoas que ainda não tiveram contato, querem ter aquele primeiro contato. Ele é um livro bem resumido. Então, ele pode trazer essa questão dessa entrada na leitura interessante para ele. Mas, assim, para as pessoas que já estão acostumadas a ler, como eu, e outras pessoas que estão acostumadas a ler sobre crimes reais, vamos lá. Qual o ponto negativo? Falta, como eu posso dizer? Falta coisas nele. Ou seja, ele é um pouco raso. Essa é a palavra, raso. Por quê? Vamos assim dizer. Por exemplo, ele vai falar sobre o criminoso. Ele vai falar um pouco da vida desse criminoso. Então, um pouco da infância dele. E um pouco da forma dele adulto. Só que eu acho assim que falta detalhes. Ninguém vira um criminoso por virar. Então ele já mostra sinais na infância, ou na adolescência, ou na fase adulta. Então era interessante aprofundar mais nessa parte. Em relação, por exemplo, aos crimes em si, também não é muito detalhado. Eu não sei se não era o foco deles. Detalhar os crimes, desculpa. Não sei se era o foco deles detalhar o crime, não detalhar os crimes. Mas então eles não focaram muito nos detalhes dos crimes. Falam uma perspectiva geral de como seria, mais ou menos, mas não mostra detalhes, sabe? E em questão a vítima, eu acho assim que faltou mais valorização da vítima. Assim, a pessoa ela já sofreu. E aí tu não conta nem a história dela, muito assim, Tá certo, por exemplo, tem criminosos que tiveram, por exemplo, 10 vítimas. Não dá pra gente falar das 10 vítimas, mas seria interessante escolher uma, por exemplo, a primeira ou a última, e aí narrar um pouco, tipo, como era a vida dessa pessoa antes desse crime, como ficou a vida dela, como decorrer, e depois, claro, se ela sobreviveu, mas se ela não sobreviveu, como a família dela ficou. Então seria interessante trazer mais essas narrações. Mas assim, eu digo,
É um livro interessante para quem estuda, por exemplo, psicologia. Seria interessante dar uma lida. Para quem está entrando nesse mundo da leitura de crimes, também é interessante. E para quem já gosta, é uma leitura, assim, suave. Bora dizer que não é uma leitura tão pesada. Não é uma leitura pesada. É pesada um pouco porque fala sobre crime, sim. Mas não é aquela leitura, sabe, muito, assim, que te desgasta emocionalmente, mentalmente. Não, ela não é uma leitura desse tipo. Então seria interessante vocês pegarem pra ler. E essa é a minha diquinha dessa semana, gente, esse livro aqui. E semana que vem, na próxima sexta, eu trago outro vídeo pra vocês. Eu tô tentando agora postar o livro, uma resenha ou uma opinião sobre o livro toda sexta-feira. Então, aguardo vocês na próxima sexta. Tchau, é isso.